Alô, amigos do Brasil! Grande abraço para você ligado aqui no nosso canal no YouTube, no Bandeira Quadriculada. Vamos então aqui aos destaques desta edição. A Fórmula 1 tem aí os novos carros para 2021. A temporada nova está chegando no Brasil. Tivemos também a rodada dupla da grandíssima, maravilhosa Fórmula E, aquela forma dos carrinhos elétricos. Que tem o famoso bate-bate Brasil. E também nós temos aqui a etapa que nós tivemos do Rally do Ártico, a WRC, que pela primeira vez teve transmissão brasileira ao vivo de todas as especiais. Até então nunca havia acontecido na história. E temos aqui também o Pequenas Mídias para bastidores da imprensa, para você ligado aqui conosco. Olha que nós temos aqui companheiros que estão no programa desta noite de segunda-feira. Lembrando para você se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like maroto. Vamos botar aqui na tela todos os nossos componentes da mesa virtual deste programa. Por gentileza, vamos abrir aqui em que nós temos o Eduardo Couto, em que nós temos o nosso querido o Fernando Botolazzo e temos também o nosso queridíssimo o Rafa Rizzo, e temos também o nosso queridíssimo e simpático e não menos frequente, Fernando Bortolazzo. Então, vamos lá. Primeiro, então, vamos com os destaques iniciais. O nosso queridíssimo, o Eduardo Couto. Salve, salve, Eduardo Couto. Boa noite. E aí, salve, salve. Boa noite. Sejam bem-vindos à nova temporada da Fórmula E. Corridinha fraca na sexta, no meio da tarde. Boa para tomar aquele café, mas essa corrida ali, se não fosse o café, dormia. Sabe, uma corrida que acabou por acidente, uma bandeira vermelha também, foi broxante. Mas começamos bem o ano depois de 2020, que foi um ano meio fraquinho. 2021 vai começando a passos lentos, assim. É o que tem para abrir o ano. Temos aqui também o nosso querido Rafael Rizzo. Salve, salve, Rafael Rizzo. Bem-vindo de volta. Boa noite, André. Boa noite, Fernando. Boa noite, Du. Boa noite, César. Boa noite aos ouvintes do Bandeira Quadriculada. O meu destaque vai para o lançamento da manhã do carro da Alpine, né? Amanhã a gente vai conhecer a pintura do carro da Alpine e qual vai ser a estrutura que eles vão ter para essa temporada de 2021. Lembrando que, a partir de agora, não existe mais equipe Renault. Todas as equipes da Renault estão com o nome de Alpine. Muito bem. Fernando Botolazzo, seu destaque inicial, muito boa noite. Muito boa noite, galera, todo mundo que acompanha o Bandeira Quadriculada. O meu destaque vai ficar por conta do teaser que a Ferrari lançou nesse fim de semana, um lançamento do que não é um lançamento de um carro. Mais para frente eu conto a história. Muito bem. E a nossa central aqui, comandando a nave desse programa, César Augusto, fala seu destaque inicial aí, garotinho. Boa noite. Eu acho que o César, ele se foi. Ele se foi. Vamos lá. Vamos então agora fazer o seguinte, molecada. Vamos passar aquele recadinho maroto para vocês aí, que é o seguinte. Você aí do outro lado da tela, você que precisa consertar ou comprar uma lavadora, não esquente a cabeça. Ligue para o Hospital das Lavadoras. Aqui a sua lavadora vai receber os cuidados necessários para ficar boa novamente. E se você não tem uma ainda, aqui você encontra muitas opções de máquinas de lavar, de marcas como Brastemp, Electrolux, Consul e Panasonic. Se interessou? Então liga lá, fale com o Alexandre pelo telefone DD 15 98 135 2825. Eu repito, operadora DD 15 98 135 2825. Hospital das Lavadoras, cuidando da saúde da sua lavadora. Maravilha. Muito bem. Vamos então ao primeiro assunto do programa de hoje, que é sobre
os carros de 2021 para a Fórmula 1, já que a próxima temporada, ou melhor, essa temporada que vai começar agora, eu tô tão maluco com 2020, 2021 se cruzando, é capaz de eu ficar mais louco do que eu já estou. Mas beleza, mas vamos lá. E os carros aí foram apresentados, algumas equipes aí estão começando a se ajustar por conta aí da nova temporada que vem pela frente. Então, a gente vai começar aqui com nossos comentaristas para analisar esse momento aí das equipes, começando aí com o nosso querido o Eduardo Couto. Eduardo, alguma equipe te chamou a atenção em relação à mudança de carro, de um para outro, de outro para um? Há alguma diferença? Algumas equipes vão ter alguma mudança de carro excessiva ou nada a ver? Por mais que o regulamento tenha mudado uma coisa ou outra, não mudou nada, né? Então, é aquilo. Eu não gosto de falar antes dos testes de pré-temporada, né? Você fica muito no design, dizem que mudou uma coisa ou outra, mas muita coisa vai mudar até a primeira corrida. Os testes pré-temporada são para isso, e o jeito é aguardar mesmo esses testes até para a gente ter uma noção de realmente como é que anda o carro. Tem carro que chega muito para trás, tem muito carro ainda com muita coisa do ano passado, muita coisa ainda está sendo desenvolvida, e não adianta você mudar a parte de fora do teu carro. A tua Fiat Uno não vai deixar de ser Fiat Uno se você botar dentro da caixa da Ferrari, não vai adiantar, vai continuar sendo uma Fiat Uno, o motor é da Fiat Uno, o câmbio é da Fiat Uno, então, apesar de ser tudo ali na mesma empresa, porque Fiat e Ferrari aí é tudo o mesmo conglomerado, né? Mas um carro é um carro, outro carro é outro carro. E aí você precisa esperar os testes pré-temporada para efetivamente ver a coisa acontecendo e ver a coisa como realmente é. Até agora chama a atenção a mudança de nome da Renault, que deixa de ser Renault, chama a atenção esse novo formato de equipe que a gente vai ter esse ano. Mas de carro mesmo, eu acho que só os testes pré-temporada vão mostrar pra gente se há alguma diferença dos carros do ano passado, principalmente que muda regulamento para 2022 e até 2022 muita coisa vai mudar e a gente vai ter que esperar para efetivamente ver como que essas mudanças de regulamento vão impactar nos carros, e isso só nos testes pré-temporada do ano que vem. Muito bem. Meu caro Rafa Rizzo, as equipes estão começando aí a mostrar seus carros, mas a gente só vai ter mais ou menos uma ideia exata na primeira corrida do ano. E já aproveitando também para discutir aí esses carros, deve mudar o que para 2022? E se você também aprova a corrida de sábado? Olha, André, é assim, eu estava vendo, né, os lançamentos, né, eu não vejo tanta mudança assim drástica para os modelos de 2020 para 2021. Não tem tanta assim mudança drástica. Vai ficar para 2022, né? 2022, sim, a gente vai ter uns carros com uma aerodinâmica um pouco mais agressiva, né? O motor também, se eu não me engano, eu acho que ele vai acabar mudando. O Eduardo e o Fer podem até me corrigir se eu estiver errado. Então, para 2022, a gente tem uma mudança um pouco mais radical. Com relação a 2021, eu vejo o diferencial são nas unidades de potência, na unidade de potência. Eu acho que o desenvolvimento de cada equipe durante a temporada vai determinar até onde ela vai chegar. Se uma equipe hoje puder largar na frente com a sua unidade de potência, ela vai ter uma certa vantagem, isso se ela manter, ela vai ter uma certa vantagem ao final do campeonato, entendeu? Vai ter uma Mercedes? Acho muito difícil, mas pode estar brigando ali no pelotão, próximo a uma Red Bull, próximo a uma Aston Martin, né, que agora vai estar no lugar da antiga Racing Point, vale lembrar isso, né? A Alpine agora, né, trazendo o Fernando Alonso de volta junto com o Esteban Ocon, provavelmente deve ter um projeto audacioso já para 2022, mas 2021, mas mirando 2022, entendeu? Porque eu acho que o Fernando Alonso não se desaposentar, não sei se tem essa palavra, desaposentadoria, entendeu? Então, acho que vai ter muita coisa que a unidade de potência vai falar demais. Com relação à aerodinâmica, é mais ali na asa dianteira. Eu estava até falando com vocês, eu acho que esses tempos atrás no grupo, né, no nosso debate,
sobre o lançamento da Alfa Romeo, né? Se eu não me engano, acho que foi a Alfa Romeo que lançou o carro, que a gente fez um comparativo da asa, né? Da Alfa Romeo e da McLaren. A asa dianteira que muda, assim, bastante. Mas com relação ao conjunto, pouca coisa. Né? Mas vale lembrar que a McLaren esse ano vai ter um motor Mercedes, né? Vai voltar a ter motor Mercedes. Muito bem. Fernando Bortolazzo, quero saber de você aí essa questão dos carros de 2021, a questão de 2022, muda alguma coisa? Que pode vir a ser aí na condição do que pode ser aí para essa temporada que está para começar? Bom, no quesito estético não vai mudar muito, né? Pelo que falou, na questão de aerodinâmica ficou congelado o grosso do regulamento, ou seja, vai mudar um desenho de asa, um desenho de assoalho em relação do ano passado para esse ano. Só complementando o que o Rafa falou a respeito de motores, o regulamento dos motores ficou congelado até 2025, então vai ser os mesmos motores até 2025, que era um pedido da Red Bull, por causa da saída dos motores Honda, né? E todas as equipes concordaram com isso, portanto, o motor vai ser o mesmo até 2025, mesmo já para o ano que vem, que vai ser os novos carros. O grosso mesmo, na verdade, é o seguinte: a Fórmula 1 vai esperar a mudança técnica para o ano que vem. Os novos carros do ano que vem, que vai ser tudo diferente, vai ter o pneu aro 18 polegadas, que vai estrear ano que vem, a volta do efeito solo, né, dos carros asa, e é isso, né? Sobre uma questão que eu queria comentar bastante, é a corrida de sábado. Como a Fórmula 1 está adotando muitas corridas no calendário, né? Vamos chegar, se não me falha a memória, a 23, né, na temporada desse ano. Eu acho que seria válido diminuir um pouco os países e fazer um sistema igual da Fórmula Indy, então, de rodadas duplas. Que, a meu ver, se tratando de Fórmula 1, não ornaria bem. Mas, como a intenção é ter mais corridas, eu acho que seria uma boa nós termos rodadas duplas com menos países para poder caber esse número de provas que eles tanto almejam, né? Para mim não é válido, mas os novos tempos. E eu tenho até uma informação que já tem equipes, já que estamos falando de carros, já tem equipes que já teriam encerrado o desenvolvimento para esse ano. É o caso da Haas. Exatamente. Uhum. A Haas que está com uma crise financeira, aliás, diga de passagem, bastante grande, principalmente Que era para ser encerrada com a chegada do Mazepin, né? Mas eu acho que o buraco é mais embaixo, então. Por falar Mas em o pai dele Mazepin, quer comprar a equipe, Eu não quer. queria fazer um adendo à corrida de sábado, rapidinho, antes de a gente entrar no Mazepin lá, que é o seguinte: eu acho que é bom para o campeonato da Fórmula 1 um número um pouco mais reduzido de corridas ou de finais de semana. Como assim? Era muito divertido quando o campeonato pegava fogo em temporadas onde se tinha muitos pilotos disputando o título e brigando pelas primeiras colocações. Vamos lembrar o que nesses anos de 2010 teve um ano em que, não sei se foram 7 pilotos em 7 corridas ou 8 pilotos em 8 corridas vencendo. Num campeonato Foi em 2012. Então, em 2012. Imagina, você ter que esperar 15 dias para saber, depois de 3 pilotos ganharem a corrida, de repente um deles ganhar a segunda corrida dele no ano, aí na quarta ganha mais um, você tem que esperar mais 15 dias para ver outra corrida. Isso vai dando burburinho na temporada. Se você tem corrida toda semana, você acaba correndo o risco de virar igual um jogo de futebol. Tem outra coisa para eu fazer, não vou ver a corrida. Semana que vem tem outra corrida, não vai mudar muito pro campeonato essa corrida.
como às vezes acontece em corrida da NASCAR, acontece muitas vezes num campeonato de futebol de pontos corridos, que acaba virando, uma corrida que eu perder no campeonato não vai mudar. Antigamente, quando você tinha 12, 13, 14 corridas, você perdia uma corrida, aquela corrida mudava o campeonato. Aquela corrida que você não viu, você ficava chateado. Putz, aquele ponto ali, aquele dia que eu não tava torcendo, se eu tivesse lá, Paraná, aqui não mudou o campeonato. 25 corridas por ano, pensando que a gente não tem as 50 semanas do ano, né? As 53 semanas do ano, 52, 53 ali, pensando que a gente tem 3, 4 meses parados, isso vai reduzir para ali por volta de 40 semanas no ano, praticamente o campeonato não para nunca. Então, pensando que a gente ainda tem mais um mês de férias em agosto, que são 3 semanas parado. Então, no final das contas, você acaba tendo corrida realmente toda semana, tirando agosto que fica sem corrida, e você acaba virando uma coisa natural ter corrida toda semana e a corrida perde importância para o campeonato. Mas, Edu, deixa eu falar para você, rapidinho só. Quando eu tinha 10 anos, né, que eu peguei a época ali, Schumacher na Ferrari, o calendário tinha 16 etapas. Uhum. Geralmente, na média, era 2 semanas, tinha uma prova. O problema era o tempo que você tinha quando terminava a temporada no Japão, ou na Malásia, como acabou em 2000, e depois se iniciava na Austrália no ano seguinte. Era muito tempo, entendeu? Que você tinha de distância. Então, na minha época, eu via muita gente, na época, fazendo críticas. Pô, a Fórmula 1 poderia aumentar o calendário. A Fórmula 1 poderia voltar a correr em outros países que já correu. Assim como a Holanda era um exemplo. Agora estão falando de correr novamente na África do Sul, que faz tempo que uma coisa na África do Sul. Então, vai ter sempre essa história. A gente hoje fala para deixar o calendário um pouco mais enxuto. Tudo bem, questão de opinião. Mas eu lembro muito que quando tinha 16 etapas, o pessoal falava, pô, dava para colocar mais etapas, dá para fazer 20, dá para fazer 21, 22 etapas, entendeu? Então, acho que a gente tem que ter um ponto de equilíbrio com esse relação ao número de etapas, que eu acho que a Liberty vai organizar. Eu acho que entre 17 e 20 é o ideal, assim, entre 17 e 20 etapas é o ideal. Você não demora muito entre o fim de campeonato e outro, e reduz. E tinha também muita crítica também na época do Schumacher, porque teve um ano que eu acho que tinha aí 16 corridas, acho que na 10ª ele já era campeão, então até começar realmente um campeonato de novo, realmente demorava, porque o cara ganhava o campeonato muito cedo, coisa que hoje em dia tem sido cada vez mais difícil, ainda mais com esse esquema de pontuação. Então, geralmente a gente vê pilotos vencendo o campeonato, quando não no Brasil, ou uma corrida antes, ou fica mesmo para Abu Dhabi, que aí basta o cara largar na frente mesmo, porque não vai acontecer nada. Eu faria uma observação aqui. A equipe que está querendo as corridas no sábado é a Ferrari, com o apoio do Mattia Binotto. Por quê? Ele quer, vamos dizer assim, fazer um teste nessa temporada com 3 finais de semana. Canadá, Itália e Brasil. Esse teste vai ver como que vai ser a reação do público e também o esquema das equipes para uma corrida de uma etapa de rodada dupla. Eu acho que é uma boa. Só que o problema, como aqui a gente bem salientou, o problema não está em 23 corridas ou 16 corridas, mas ter um campeonato empolgante o ano inteiro. É aí que é a questão. Que a gente pegou, o Rafa pegou o Schumacher em 99, que ele teve um acidente em Silverstone. Aí eu peguei em 99, eu acho que o Fernando, o André, o Edu e você, Rafael, 99 teve um campeonato que foi disputado a rodo entre... Foi até a última etapa. Na última etapa. E o Ed Vine. Foi até a última etapa. Isso. Peraí. Ed Vine e Mika Hakkinen. A gente, vamos dizer assim, para nós, 16 etapas era uma boa, mas era bem distribuído. Você tinha a Europa, você tinha a Ásia, você tinha a América do Sul. Aí em 2000 coloca os Estados Unidos, que não tem tradição, apesar de já ter sediado etapa. Aí vai, expande para a Ásia, expande para a Europa, expande para o Oriente Médio. Virou uma desorganização enorme. Se você quer organizar um campeonato, você tem que fazer ou esquema de revezamento de país, ou estabelecer um ponto de equilíbrio, como o Rizzo falou. Não, e tinha uma coisa que era o seguinte: quando começava na América do Sul,
Ia pra África. Ia África do pra Sul. África, ia subindo e tal. Ou, depois, quando passou a terminar aqui na América do Sul, você começava... Que era legal, você pegava ali 2007, 2008, você começava lá as corridas de madrugada, lá Austrália, Japão, China, não sei o que e tal, vinha passando pela Europa, e de repente as corridas iam ficando cada vez mais tarde até acabar no Brasil, que apesar de não ser no fim da tarde igual México e Estados Unidos, meio que você ia entrando assim no dia as corridas. Agora não, você tem uma corrida na Europa, aí você vai para a Ásia e vem para o Canadá e volta para a Europa e tem outra corrida lá no. Mas lá aí no é questão de Japão, logística, né, pô? entendeu? Tá, Mas aí é questão de logística, né? Tem essa questão de logística também. Se você tá no continente americano, você já faz as etapas. Se você tá no continente europeu, você já faz, entendeu? Eu faria isso. O beleza. problema é hoje meio bagunçado. Beleza. Vamos mudar de assunto? Que vai ser melhor. Bora. Bora. Vamos aproveitar para falar aí da Fórmula E. Nós tivemos aí 2 corridas aí na primeira rodada dupla na Arábia Saudita. O E-Prix de Irá, que foi a primeira corrida noturna da história da categoria, em que nós tivemos 2 vencedores diferentes, com o Brasil muito bem no pódio na segunda corrida, e por conta de um acidente acabou interrompendo a prova antes da hora e gerando um anticlimas bastante grande. Eduardo, eu quero saber de você a sua análise dessa rodada dupla e principalmente tudo que ocorreu do acidente do Mortara no treino livre e do acidente do Alex Lin na prova, que acabou interrompendo a segunda corrida e encerrando a prova antes do final, sem nem ter avisado a bandeira vermelha. Realmente foi um GP meio confuso de sábado, né? Mas vamos devagar, vamos começar pela sexta-feira. Sexta-feira foi um grande prêmio tranquilo, foi um grande prêmio relativamente sem acidentes, apesar de uma bandeira amarela, né? Bandeira amarela que, inclusive, fez voltar a TV aberta brasileira, uma coisa que há muito tempo não se via, que era break comercial no meio da corrida, que eu não vou entrar em detalhes, a gente vai falar de TV aqui, então a gente entra mais nesses detalhes, mas para a corrida foi um acidente que botou um safety car na prova, juntou todo mundo. Eu imaginei que fosse até movimentar mais a prova, mas foi uma corrida aonde a gente viu um vitorioso largando na frente, terminando na frente, não teve nem muita mudança de posição entre as cabeças, apesar das disputas de meio de pelotão, como na Fórmula 1, serem bem interessantes. No sábado foi uma corrida já bem movimentada, tivemos até o set de câmera brigando ali pela primeira colocação, apesar dele estar ali entre os 5 primeiros, era o que estava brigando mais atrás, que estava mais longe assim do primeiro colocado, era o que mais saía ali do pelotão, mas aí a gente teve um anticlímax de um acidente, ali faltando ali 15 a 10 minutos ali para o final da prova. Efetivamente encerraram a prova antes da bandeira vermelha. Eu acho que foi erro de protocolo. A Fórmula E não corre há bastante tempo, então acho que o erro de protocolo foi uma questão mais de tempo sem fazer uma corrida do que efetivamente ter sido um erro deliberado. Então eu tô jogando aí início de campeonato, de um ano pós-pandemia, ou num ano que a pandemia ainda não acabou, mas que teve um ano bem mais complicado, que foi 2020. Então, para 2021, me parece que foi uma péssima abertura e um péssimo cartaz para a TV aberta brasileira, essas 2 corridas. Começou com 2 corridas bem fracas, o ano de 2020 da Fórmula E, e isso pode atrapalhar o público da TV aberta, que a categoria estava chegando e esperava uma corrida melhor para essa estreia em TV aberta aqui no Brasil. Sobre o acidente do Eduardo Mortara no treino livre, né? Que ele perdeu o freio inexplicavelmente, né? Inclusive os carros das Mercedes tiveram que ser avaliados na classificação e não puderam fazer a sua volta, né? Pelas informações que a gente tem, parece que ele está bem, né? Que ele está consciente, Sim. né? Sim, foi um acidente feio. Foi um susto.
foi um susto, foi um acidente que não é comum. É importante a gente ressaltar essas coisas, não é um acidente comum. Ainda estão investigando por que aconteceu a questão dos freios, ou pelo menos eu não cheguei a ter informação de por que aconteceu com os freios. As Mercedes acabaram não marcando tempo, e isso atrapalhou muito a corrida das Mercedes, que foram muito bem na sexta-feira. No sábado elas tiveram um resultado muito ruim, porque, primeiro, o carro não estava legal, dava para ver que o acerto do carro não estava bom no sábado. Não estava legal, não estava igual de sexta-feira, não estava redondo igual de sexta-feira. E eles não puderam fazer a classificação, que obrigou eles a largar lá de trás, o que, por melhor que seja ter o carro, é algo bem complicado de você vencer, principalmente quando você tem um pelotão dos 5 primeiros brigando e muito pela primeira colocação e conseguindo dar distância do resto do grid. Vamos combinar, os 5 primeiros fizeram bonito e o pessoal do sexto para trás não conseguiu chegar. Sobre o acidente do Alex Lind, que foi no final da segunda corrida, que acabou encerrando a prova antes da hora. Inclusive, a gente só ficou sabendo da forma como foi o acidente por causa de uma câmera de segurança, para vocês terem a noção do tamanho da gravidade. O Eduardo, e aí? A culpa foi de quem? Quem que errou mais? E principalmente, qual o nível de punição que deveria ter sido feita ao piloto que jogou o Alex Link da forma como aconteceu e pela maneira como ele voou, literalmente até quase 40, 50 metros? Então, vamos lá. Vamos dividir o rolê por partes, tá? Eu acho que realmente você tem houve uma manobra muito mal pensada que acabou levando ao toque, um toque forte, um negócio estranho. O problema do rolê inteiro é o seguinte: eu acho as pistas da Fórmula E muito pequenas. E no próprio sábado, foi no sábado, salvo engano, a gente viu um piloto que fez uma ultrapassagem bonita entre 2 carros. Ele foi para a direita, ultrapassou um carro, entrou no buraco que tinha entre os 2 carros, foi para a esquerda e ultrapassou o segundo. Foi uma ultrapassagem bonita, muito arriscada e que poderia ter gerado um acidente grave. Claro que aí, guardadas as devidas proporções, porque o outro acidente não foi por uma manobra que seria bonita. Obviamente foi um toque feito de forma deliberada e outras coisas. O problema ou você quer que o piloto se arrisque, vá para cima dos carros e que vá gerar um acidente, o que tem a possibilidade de geração de acidente, ou você tem uma corrida aonde ninguém se ataca, onde ninguém faz nada, como muitas vezes a gente reclama da Fórmula 1. E o ponto de equilíbrio não é nem o acidente, nem uma corrida totalmente previsível. Mas me parece que quando você pensa com a punição cabível, olha, de verdade eu não sei, porque você não pode deixar o cara tocar de forma deliberada, mas você também não pode dar uma punição que dê medo ao piloto dele fazer ultrapassagem. Há uns anos atrás, a gente discutia e acreditava, alguns de nós acreditávamos que o problema das ultrapassagens da Fórmula 1 eram punições muito duras. Então, se o piloto tentasse se arriscar e uma roda tocasse a roda do outro e não quebrasse carro nenhum, você ia tomar uma punição de um drive-thru. Aí você preferia não ultrapassar, porque se você ultrapassasse, a chance de você tomar a punição era muito grande. Era assim que funcionava na Fórmula 1, que é da FIA, né? Então estamos falando da mesma entidade que organiza e regula. Quando você chega na Fórmula E, você tem um temperamento muito mais brando da direção de prova ao aceitar toques, ao aceitar disputas na pista, apesar das pistas da Fórmula E serem muito mais perigosas do que as da Fórmula 1. Não tem área de escape, é tudo muro, é tudo um guardrail, tem uma cidade em volta, porque é todo circuito de rua,
E na Fórmula 1, onde você tem um circuito controlado, você tem uma pista, você tem um esquema muito mais duro com os pilotos. Então eu realmente não sei qual punição você deva dar. Não sei se vai ser deveria ser uma punição financeira. De repente, talvez pela gravidade do acidente, excluir o piloto de uma prova. O que acontece? Muito Você bem. tem um sistema de pontos lá da FIA que permite que você exclua o piloto de uma prova, né? Muito bem. Bom, ô Fernando, você quer falar mais alguma coisa aí sobre essa Fórmula aí, rapidinho? Vamos falar rapidinho. Eu vou dar uma sugestão, um ponto de equilíbrio. Começar a fazer corrida em autódromo. Largar o Alejandro Agag falando as besteiras dele e falar, viu, se vai acontecer esse acidente, porque esse acidente do Alex Lynn foi igual ao do Villeneuve com o Ralf Schumacher em 2001 na Austrália. Foi a mesma coisa, a diferença é que nesse da Fórmula E não matou fiscal de pista. Sim. Vai chegar uma hora que fala, não, esquece circuito de rua, vamos correr todo mundo em autódromo, nem que seja naquele National, o circuito club, circuitinho pequeno, porque por um lado é bom circuito de rua, porque, que nem ele falou, poucos dias, vamos fazer só um dia, tal, movimenta a cidade e depois parou. Mas, desde da primeira temporada, teve acidente feio. Vai chegar uma hora que vão ter que cair na real e falar, viu, vai ter que fazer em autódromo mesmo, não vai ter jeito. É só isso. O César está nos lembrando aqui na via interna da corrida de 96 em Toronto, no Canadá. Sim, foi a mesma coisa. Pode falar, César. Um acidente que estavam se referindo, Jeff Krosnov, quando ele tá tocado. Foi esse mesmo. Que ele bate, ele vai voando numa árvore. Ele bate numa árvore, ele morre na hora. Se eu não me engano, ele morreu na hora. Isso, ele morreu na hora. E se eu não me engano, acho que feriu 2 ou 3 fiscais de pista. Agora eu não lembro se algum dos fiscais faleceram nesse dia. Sim. Morreu. Me corrigir se eu estiver errado. Morreu, né? Morreu. Eu lembro desse acidente também. O nome desse fiscal era Gary Avery. Ele tinha, se não me engano, acho que 46 anos. Morreu o Jeff Krosnov e o Gary Avery, os dois na hora. Que pancada feia que foi aquele dia, hein? Uhum. Muito bem. Traz pra cá aqui, garotinho. Agora vamos aproveitar aqui pra falar de um momento que eu acho até que é curioso, já está inédito na história da televisão do Brasil. Porque o Mundial de Rally desse final de semana acabou tendo a etapa do Ártico. A etapa do Ártico é aquelas regiões onde normalmente, como o nome já diz, né? Ele é considerado ali muito perto da Antártica ali e tal. E nós tivemos um final de semana ali com muitas especiais. E o Fox Sports, pela primeira vez, pôde transmitir as especiais na íntegra em português. Isso é um fato que... neve, obrigado. O Rafa aqui na via interna nos lembra aqui. Na neve. Então, o que acontece? O César está aí agora para falar para vocês um pouquinho aí do que foi o Mundial de Rally, e aí ele vai trazer informações para a gente nesse momento que é histórico. Afinal de contas, pela primeira vez tivemos a narração em português ao vivo das especiais no Mundial de Rally. Diga lá, César, por favor. No caso do Mundial de Rally, esse Rally a Suécia está em lockdown. Quem ficou com a bucha foi a Finlândia. E tem que elogiar a evolução da Hyundai.
que ela foi mal no Rally de Monte Carlo, teve problemas com o Thierry Neuville, que furou o pneu, e com o Rally da Finlândia, do Ártico, quem conseguiu fazer o strike foi o Ott Tanak. E o Tanak foi muito bem, porque ele foi organizando a corrida, teve uma estratégia de poupar os pneus para fazer esses subs especiais. E a gente tem que elogiar aqui a ESPN e o grupo Disney, que transmitiram partes do Rally. E isso é um grande avanço, porque a gente nem tinha informação que alguém ia transmitir o Rally aqui no Brasil. E a gente tem que lembrar, no exterior, o WRC, que é também da FIA, disponibiliza um site de streaming chamado WRC All Access. E vai ser uma maravilha, porque esse site você tem a visão do piloto que você torce. Você escolhe a câmera e tudo mais, paga uma quantia por mês, e é assim que rola. E eu acho que é uma boa uma TV fechada transmitir um WRC como a ESPN e Fox. Junto também, queria lembrar que a ESPN e Fox também vão transmitir nesse ano a temporada da MotoGP, meu caro AVC. Muito bem. A MotoGP, aliás, que vai ser transmitida pelo Fox Sports já a partir deste mês agora de março. E, aliás, mandar um grande abraço ao Hamilton Rodrigues e ao Thiago Alves, que mandaram muito bem em todas as especiais. Excelente. Nível de conteúdo, de informação preciso. Algo a se elogiar aí na transmissão dessa semana, muito bacana. Que seja o início de uma continuação, né, da modalidade do Rally no Brasil de maneira bem importante. Bom, aliás, o AVC, vale lembrar que, para quem pode vir a perguntar depois, a Fórmula 1 e a Fórmula E também tem pneu de neve, assim como o Rally. Aliás, pneu de neve que nunca foi usado na Fórmula 1, apesar de já ter tido algumas voltas, nunca uma corrida inteira, mas algumas voltas na neve. No caso da Fórmula 1, na Fórmula E ainda não teve. Mas a Red Bull fez uma vez no evento. Hã? A Red Bull fez um evento na neve com um carro de Fórmula 1, acho que na época do Vettel. Então, não teve corrida assim, inteira na neve. Foi. Não, corrida não. Eles fizeram um evento na neve, que eu lembro. Eu não lembro, era o Sebastian Vettel e o Mark Webber. Eu acho que fizeram esse evento aí, mas eu lembro dos pneus da neve, sim. Muito bem. Bom, vamos falar aqui então do BQ das mídias, até porque nós estamos tendo aí anúncios importantes da Rede Bandeirantes, a chegada do Sérgio Maurício, que já tinha sido confirmada no início da semana passada, e agora, nesse final de semana, tiveram a chegada do Thiago Mendonça, também tivemos a chegada do Luque Monteiro, que vai ser o narrador da Stock Car e também da Porsche GT3 Cup, que é uma das categorias mais principais do automobilismo nacional, do turismo nacional. É um campeonato espetacular, que coloca, inclusive, etapas até fora do Brasil, um negócio absurdo como campeonato. E ele vai ser o narrador da Stock, vai ser o narrador também da Porsche e também da Copa Truck, que vem por aí também no mesmo final de semana da Stock Car. Vamos lá, meu caro Eduardo, trazer para a gente aí as informações desses bastidores e até para o público entender melhor o que está acontecendo. Bora lá. Muita gente, né, resolvendo ir para Bandeirantes, né? Esse ano da Bandeirantes, se todo ano tem uma emissora que faz dança das cadeiras aí com a galera, esse ano foi o ano da Bandeirantes, né? Fato é que com essa galera a Band vai estar bem servida, vai estar bem estruturada e mais do que isso, a Band agora ela tem a faca e o queijo na mão para a transmissão do automobilismo. Chegando mais gente, o pessoal vai ter um revezamento legal de narradores para o automobilismo. São 3 narradores até onde minha conta vai, que vão se revezar e dificilmente vai ter alguém narrando 2 corridas no mesmo final de semana, né? A não ser o caso da Copa Truck, da Stock Car, que eles podem reaproveitar, já que vai ser no mesmo autódromo, né, e mesmo espaço. Fora isso, você tem um revezamento
E claro, resta saber como que essas competições todas vão ser encaixadas dentro das transmissões outras da Bandeirantes. Pensando que a gente já tem um domingo esportivo recheado de futebol, a gente ainda continua com pelo menos 2 campeonatos, podendo aumentar para 3 semanalmente sendo transmitidos pela Bandeirantes, isso sem contar a NBA à noite. Então, resta saber como é que esse automobilismo vai ser encaixado dentro da grade, para que nem o público do automobilismo sofra com corridas em VT, nem o pessoal do futebol sofra com a ausência de um jogo na programação da Bandeirantes. Então, resta a Bandeirantes agora encontrar um ponto de equilíbrio para os dois públicos, quanto de futebol, quanto de automobilismo, até para que os dois públicos permaneçam na programação da emissora durante todo o domingo, independente de corrida ou futebol. O Max Wilson também agora chegou lá na Bandeirantes, foi anunciado, ele que vai também comentar as corridas da Fórmula 1 e da Stock. Além dele, o Felipe Jafone também vai estar com a Rede Bandeirantes na Fórmula 1. Ele que é um cara que, inclusive, chegou a ser, me corrija, né, se eu estiver errado, fez parte da comissão da direção de prova da FIA, né? Durante um bom tempo, né? Fez. E você falou aí do terceiro narrador, é o Celso Miranda, né? Que voltou aí agora, recuperado aí da Covid-19, ele apresentado o Supermotor. Aliás, que baita programa na última semana, com o Sérgio Maurício, o Luque Monteiro, o Paulo Calcassi e o irmão do Alex Barros, né? Sensacional! Cara, que resenha! Algo assim, top de linha. Top de linha. E se viu também a motivação bastante grande do Sérgio Maurício, principalmente da Rede Bandeirantes, por ser um novo momento da carreira dele, um momento de virada, que ele vai ter que mostrar por que ele é o protagonista agora, da maneira como ele vai ter que fazer, como que ele vai ter que fazer. E lembrando que o Thiago Mendonça vai ser o comentarista da Porsche. Além dele, a Renata Diniz vai ser a repórter da Porsche, ou seja, a equipe que normalmente está acostumada na Porsche Cup vai ser trazida para a Bandeirantes nas corridas da Porsche Cup. Fora a Fórmula 1, que a gente já sabe que tem aí o Jaime Brito como produtor executivo, além do nosso queridíssimo e simpático, a Mariana Becker como repórter, e as alegações aí do Sérgio Maurício com os comentários do Reginaldo Leme, e esse revezamento entre o Max Wilson e o Felipe Giafone. Muito bem. Ok. Vamos lá, então. Algo mais a acrescentar aí sobre esse momento da Band, ou Fernando? Olha, eu acho válido essa questão de revezar os narradores, e que bom que chamou narradores que entendam de automobilismo, narradores que saibam como funciona o automobilismo. Porque se dependesse da Band, lembrando que a Band agora tem outra mentalidade, né? Voltou a ter uma mentalidade esportiva forte. Se a gente pegar 3 anos atrás, com todo o respeito que eu tenho ao Eduardo Vaz, com todo o respeito que eu tenho, mas narrador bom mesmo, ele é narrador de leilão, porque de automobilismo o cara é uma negação. E olha que ele fez transmissões históricas na Band narrando IRL, a Fórmula Indy lá atrás, mas agora não dá mais. Parabéns à Band que olhou com carinho, por enquanto está olhando com bastante carinho agora para o automobilismo. A única definição é em relação à Indy, né? Essa que é a grande realidade, né? Posso dar um pitaco em relação à Indy? Por favor. Dar um pitaco? Eu estava comentando isso agora mais cedo, e pensando comigo. Um grande amigo nosso, não o conheço, quero conhecê-lo pessoalmente, que é o Jackson, do blog da Indy, né? O André conhece ele, conversa com ele e tudo mais. É um cara que é um tremendo conhecedor de Indy, mais do que eu, inclusive. E ele está fazendo uma campanha para que a Fórmula Indy vá para o Sport TV. Eu acho válido tentar uma televisão aberta para a Fórmula Indy. Mas, como eu já disse,
não há uma motivação maior para se ter Fórmula Indy na televisão brasileira, como se tinha antigamente, por um fato simples, porque nós não vamos ter brasileiros o campeonato inteiro. Um brasileiro com chances reais de disputar o título. Porque vamos ter no máximo 2 brasileiros, na verdade 3, né? O Hélio vai correr algumas corridas, o Tony Kanaan vai correr nos ovais, assim como o Pietro Fittipaldi, que vai assumir o carro do Grosjean. Tanto que você vê que o foco principal do Tony vai ser na Stock Car. O foco principal esse ano do Tony Kanaan vai ser Stock Car. Então, se não vai ter um piloto brigando pelo título, não vejo emissora de televisão investindo na categoria. Mas com todo o respeito, eu quero ver. Eu quero ver a Fórmula Indy na televisão aberta. Não sendo pode ser na Band? Pode não ser na Band? Não pode. Mas eu vejo a situação assim. Não há um ânimo para as emissoras investir. Eu tenho um outro ponto nessa história toda, que é o seguinte: a ausência da Bandeirantes como transmissora pode ser até interessante, até porque tem uma outra questão que para mim a gente já comentou aqui em outros momentos aqui no Bandeira, a gente comenta isso em off, que é uma questão que a gente comentou da NASCAR, tem uns 2 ou 3 programas atrás. A Indy é uma prova e que é aquela que só acaba quando termina as voltas, né? Aquele tipo de corrida que uma bandeira amarela faz a corrida durar uma meia hora. É uma corrida que você não tem previsibilidade de término muitas vezes. A Indy 500 pode durar 3 horas, pode durar 4, pode durar 4 horas e meia. Por uma Band que tem uma ou outra transmissão esportiva, massa, beleza, tranquilo, você tem espaço na grade. Num lugar onde você tem 4 categorias de automobilismo, mais 3 ou 4 campeonatos de futebol, acho que são até 5 lá, mais a NBA, cara, se você não sabe que horas que vai acabar a corrida, cara, ela vai acabar sendo cortada ou outra transmissão vai ser prejudicada. E aí todo mundo sai perdendo, não só o fã da Indy, que pode ter a transmissão cortada, mas quem quer acompanhar outro esporte, outra categoria do automobilismo, que pode ver a transmissão nem chegar pelo tempo que durar a Indy. Então, na época do a Luciano Indy do Vale atrapalha era assim. isso. Hã? Edu, na época do Luciano do Vale era assim. Tinha Sim. vez que acabava o horário do satélite e cortava. Sim. Quantas Então- vezes, né, a gente não viu isso acontecendo? E aí, cara, o que eu posso colocar nessa história toda é que talvez valha a Indy ir para um canal, ou menor ainda, em TV aberta, podia... A Rede Vida já fez transmissão de futebol, poderia investir numa Indy. Tem a Cultura que tá com a Fórmula E, já tem a equipe lá de automobilismo, poderia investir, pensando em emissoras que já tem algum flerte com o esporte. Ó, gravem isso que eu vou falar agora no dia 1º de março de 2021, que é o seguinte, a Indy, esse ano de 2021, ela vai parar na Rede TV, e ela vai parar no Sport TV. Escrevem o que eu estou dizendo. O Grupo Globo vai Rede fazer TV de que tudo. já passou a kart, hein? Vai lá, ela transmitiu a kart e a Shopcar. Ela vai fazer de tudo de fazer com que a Indy ela seja a nova Fórmula 1 para eles. Então vocês aguardem. Escutem o que eu estou falando em 1º de março de 2021. Para mim vai estar em TV aberta na Rede TV, que é a única que tem um espaço maior livre possível, e as corridas em TV fechada do Sport TV. Escutem o que eu estou falando. Vai puxar o Marcelo Doá para narrar? Provavelmente, a não ser que algumas coisas de transmissões elas não batem, e aí vamos ver o que vai acontecer, né? E se o Fernando Vanucci estivesse vivo, talvez ele estaria no mercado. Bom, é o seguinte, vamos com os destaques finais de cada um, vamos lá. Primeiro, é o seguinte, Eduardo Couto, vai lá. Meu destaque final vem aí para os carros que vão ser lançados da Fórmula 1 e o nosso aguardo forte para a pré-temporada. Vamos aguardar a pré-temporada, vamos ver o que vem por aí.
Rafa Rizzo, seu destaque final, por favor. Meu destaque final vai para você, AVC, que está falando que a Fórmula Indy pode parar na Rede TV. Reitero, seria muito legal eles colocarem lá, mas se você errar o palpite, você vai pagar uma prenda, viu? Se prepara aí. Beleza, fechou. Vamos ver o que acontece. Se eu acertar isso aí, vocês me cobrem. Meu caro... Não, se acertar, eu sou o primeiro a bater palma. Agora, se errar, você vai pagar uma prenda. Vai ter que usar a camisa do Schalke 04, hein? Sim. Beleza. Fernando Badolazo, seu destaque final, por favor. Eu quero ver esse momento. Fernando, Olha, seu destaque. Olha, eu só Eu digo ia uma falar. coisa. Eu ia falar sobre a expectativa de Tô para ver a nova variante com motor de SP2 da escuderia Gurgel, mas eu vou ficar com o Rafa Rizzo. Eu vou gravar e a gente vai ver. Se a Fórmula Indy for mesmo para Rede TV, você vai ter que vir com a camisa do Schalke 04, e ainda por cima cantando o hino do Corinthians. Essa eu quero ver. Não, coitado, não. Isso é demais já. Não, para. Aí não. Não, isso aí não. Fechou, topa o desafio. Não fala nada, hein? Topou aí, ó. Topou. Eu não arrego, não. Aqui não tem essa, não, tio. Aqui não tem essa, não, Brasil. Se não for pra rede, você veio pra rede e pro Sport TV, eu pago a prenda. Escuta o que eu tô falando. Fechado. É isso aí mesmo. Aguardem e cravem isso, hein? César, seu destaque final, por favor. Depois de idas e vindas, problemas técnicos e afins, encerramos esse programa. Até mais. Muito bem. Você em casa em todo o Brasil, muito obrigado pela audiência, pela grande companhia. Tenham todos uma ótima semana. Sigam as nossas redes sociais. Um grande abraço para todo mundo e até semana que vem. Tchau, Brasil!